Então vamos responder aqui as questões sobre crime doloso, crime culposo e crime préter-doloso. Vamos lá, questões aqui do professor Cordeiro, o melhor professor de Direito Penal da galáxia. Cara excepcional, espetacular, extraordinário, simples e humilde. Vamos lá. O crime é doloso quando o agente quis o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. Então vamos lá. Pelo que a gente viu, pela teoria da vontade, ele fala que crime doloso, o agente ele tem consciência e vontade de executar a conduta, tem a vontade de produzir o resultado, né? Então vamos lá, doloso, quando o agente quis o resultado, beleza, beleza. Ou então assumiu o risco de produzir. Vamos lá. A gente viu uma outra teoria, que é a teoria do assentimento, do consentimento ou anuência, que ele dizia o quê? Que o agente ele não deseja o resultado, porém, como ele prevê o resultado, ele percebe que o resultado é possível de acontecer, ele continua com a sua conduta que acaba gerando o resultado, né? Ele acaba gerando o resultado. Então, está correto. Crime doloso é isso. É quando o agente quis o resultado, ou então, quando ele assumiu o risco de produzir. Vamos ver a questão número 2. O crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Perfeito. O agente, segundo o crime culposo, ele age com consciência e vontade na sua conduta, porém, o resultado é indesejado. E o resultado, ele deu causa por quem? Por imprudência, negligência ou imperícia. Perfeita questão. Vamos ver aqui. Considera-se crime prétero-doloso quando há dolo na conduta, perfeito, e culpa no resultado naturalístico. Perfeito de novo, né? Então, são questões apenas para massificar, né? Para que ajude a nossa aprendizagem. Então, veja, foi como eu falei no outro vídeo, que o crime prétero-doloso, o agente ele tem dolo na conduta, ele tinha um objetivo que queria alcançar com aquela conduta dele, por isso que ele teve consciência e vontade na conduta. Porém, o resultado ele foi mais grave do que ele pretendia, ou seja, era um resultado indesejado. Então a gente vê, ó, o agente quis um resultado, então agiu com dolo. Porém, o resultado foi um resultado indesejado. Foi um resultado indesejado. Logo, o resultado é culposo. Então ele tem dolo na conduta e culpa no resultado. Perfeita a questão. Vamos ver aqui a questão número 4. Ministério Público, lá no Rio de Janeiro, 2016. A questão foi adaptada aqui para que a gente possa estudar. Então, o dolo direto de segundo grau também é reconhecido como dolo de consequência necessária. Opa, vamos lá. A gente viu, né, que o dolo de segundo grau é aquele que o agente, através do meio utilizado, ele prevê que vai gerar efeito colateral, para que ele consiga alcançar o objetivo primário, o pretendido mesmo. Ele adota uma conduta, ele adota um meio, emprega um meio que vai gerar outros crimes. Então, isso é dolo de segundo grau. Então, como ele percebe que o meio que ele vai utilizar vai gerar outros crimes, necessariamente vai gerar outros crimes, logo, esse dolo ele pode ser chamado de consequência necessária. Então, a questão está perfeita, viu? Então, dolo de segundo grau é chamado de dolo de consequência necessária. Exemplo, se eu quero explodir um avião que está um desafeto. O avião vai estar em voo. Eu quero matar uma pessoa, a pessoa X.
explodir esse avião ele em voo, eu sei que durante o voo vai estar lá o piloto, o copiloto, né? E pode estar outras pessoas com esse, com esse desafeto, o desafeto X. Logo, o meu empregado, que é a bomba, a explosão, vai gerar efeito colateral, né? Vai destruir todo o avião, dano, vai matar as outras pessoas. Então, a consequência, os crimes colaterais, eles são necessários. Logo, as consequências são necessárias. Vamos ver aqui a questão do mesmo concurso. No crime culposo, a imprudência se caracteriza por uma conduta negativa, enquanto a negligência por um comportamento positivo. Opa, a gente viu, né? Imprudência é a falta de é aquela conduta afobada, né? Que o agente faz por ação, ele adota uma postura de ação. Logo, é um crime de conduta comissiva. Se é comissiva é por ação, é conduta positiva. Ele coloca aqui, ó, conduta negativa, então ele errou. Não é conduta negativa, é conduta positiva. Enquanto negligência é um comportamento positivo. Mentira. Negligência não é comportamento positivo. Ou seja, ele só apenas inverteu, né? Ele inverteu aqui o conceito, né? Por isso que a questão está errada. Questão 6 no mesmo concurso, diz que na culpa consciente, ou seja, que é aquela que o indivíduo conseguiu prever, ele projetou na mente dele, ele já é adulto, ele é sadio, é vacinado, não é doido. Então, na culpa consciente, o agente prevê o resultado como possível, mas com ele não se importa, negativo. Pessoal, quando o agente ele prevê o resultado como possível, o que é possível é aquilo que pode acontecer ou não pode acontecer. E ele não se importa, ele continua com a sua conduta, isso não é crime culposo. Esse é crime doloso. E a modalidade desse crime doloso é o dolo eventual. Né? Lembra do dolo eventual? Então, é isso daqui. Né? Então, não é na culpa consciente, tá certo? Não é na culpa consciente, mas sim no crime de dolo eventual, viu? Então, quem imprimiu, risca e coloca aqui, ó, dolo eventual. CNJ 2013. Nos crimes culposos, é dispensável a produção do resultado naturalístico. Opa, vamos lá. Ele está falando aqui dos crimes culposos. Crime culposo. É dispensável a produção do resultado naturalístico involuntário. Mentira. É indispensável. Tornou a questão errada. Isso é primordial, é imprescindível, é essencial que o resultado é um resultado naturalístico involuntário, né? Ou seja, é o resultado involuntário, é o resultado indesejado. Ele não tem a vontade de produzir o resultado. E esse resultado, necessariamente, ele tem que ser naturalístico. O que é o resultado naturalístico? É aquele que modifica o mundo exterior, tá? Ele pode ter efeitos jurídicos, efeito normativa, né? Ele pode ter o efeito físico, o efeito fisiológico, o efeito psíquico no agente. É só lembrar do seu barriga, toda vez que ele leva uma pancada do Chaves, tá certo? O crime culposo, ele tem que ter necessariamente resultado naturalístico. Questão 8, Tribunal Regional Eleitoral em Goiás, 2015. A mãe que, apressada para fazer as compras, esquecer o filho recém-nascido dentro de um veículo responderá pela prática do homicídio doloso. Rapaz, não. Ela esqueceu. Percebe que essa mãe, ela deixou de observar um dever objetivo de cuidado. Dever objetivo de cuidado, que era de cuidar do filho. Logo, isso aí é um elemento de quê? É um elemento do crime culposo.
culposo. Logo, ele não pode responder pelo crime, ela não pode responder por homicídio doloso, mas sim culposo, né? Então aqui a gente já dispensa a questão, né? Já descarta a questão, a gente já sabe que a questão aqui está errada. Sem mais delongas, vamos lá para a questão número 9, Câmara dos Deputados de 2014. Ricardo, com o objetivo de matar Maurício, detonou por mecanismo. Então vamos lá, o cara tinha o objetivo de matar, né? Um desafeto, vamos lá. Então Ricardo detonou o mecanismo, né? Então Ricardo detonou o mecanismo remoto, uma bomba, olha, detonou uma bomba. Então Ricardo detonou uma bomba por ele instalada em um avião comercial, no qual sabia que o Maurício se encontrava. Olha. Então ele arquitetou tudo. E devido à explosão, todos os passageiros morreram. Olha, percebe, a gente consegue projetar na mente o resultado, né? Então percebe que o Ricardo, com a intenção de matar o seu desafeto Maurício, ele adotou um meio que, consequentemente, iria produzir um resultado que ia além do desejado dele. E ele assumiu o risco disso daí. Então perceba que as mortes das outras pessoas é uma consequência necessária, porque ele utilizou uma bomba. Logo, ele agiu com dolo, né? Ele agiu com dolo. É dito dolo direto e de segundo grau. Eu não posso confundir com dolo eventual. O dolo eventual é aquele que o cara não quis o resultado, ele previu, não quis o resultado, porém, ele deu continuidade à sua conduta e aí, dessa forma, assumiu o risco de produzir. Porque o resultado, ele era possível, então é dolo eventual. Percebe que esse resultado aqui, ele não é dito possível, mas sim provável, quer dizer, vai acontecer. Vai acontecer. Por isso que é dolo direto de segundo grau. No momento que eu vou explodir uma bomba, você tem certeza, ó, vou explodir uma bomba, tenho certeza que alguém vai se machucar. Alguém vai se machucar. Porque o resultado lesão, o resultado morte, ele é provável, existe a probabilidade. Com a probabilidade, a coisa vai acontecer. É diferente do resultado possível. O resultado possível, ele pode acontecer, assim como não pode acontecer. Nesse caso, no momento que Ricardo coloca uma bomba no avião que vai estar Maurício, ele tem certeza que quando explodir essa bomba, além de Maurício, outras pessoas vão morrer. Então vamos lá, nessa situação, Ricardo agiu com dolo direto, de primeiro grau, negativo, não era de primeiro. Vamos lá, opa, vamos lá, deixa eu terminar aqui a questão, né? Desculpa. Então, Ricardo agiu com o dolo direto de primeiro grau no cometimento do delito contra Maurício. Até aí, perfeito. E dolo de segundo grau no delito contra todos os demais passageiros do avião. Perfeita questão, perfeita questão, né? Então, ele agiu com dolo direto na morte de Maurício e do dolo direto de primeiro grau na morte de Maurício e dolo direto de segundo grau na morte dos demais passageiros. Questão perfeita essa questão aqui de 2014. Questão 10, a respeito do dolo e da culpa. É certo que, vamos lá, eu estou querendo a alternativa correta. Foi no Tribunal de Justiça de Pernambuco 2012. A negligência. Opa, então vamos lá. A negligência. Eita, deu erro aqui. A negligência. A gente sabe que é uma conduta omissiva, é uma postura negativa, né? Então vamos lá. É comportamento doloso? Não, não é comportamento doloso. Realizado com precipitação e insensatez. Não, 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 não. O que é com precipitação e insensatez é a imprudência. Oh,
Tá errado a letra A. Letra B, o dolo eventual, vamos lá. Dolo eventual é aquele que o agente ele não quer o resultado, porém assume o risco de produzi-lo, porque ele sabe que é possível acontecer, assim como é possível não acontecer o resultado. Vamos lá. Dolo eventual tem previsão legal diferente do dolo direto para fins de aplicação da pena. Hum. Olha, eu acredito que esteja correta aqui essa questão, tá certo? A questão da aplicação da pena. Mas vamos guardar aqui essa letra B. Vamos ver as outras alternativas, como a questão de alternativas. Vamos ler as outras alternativas e a gente retorna para ela para ter a certeza. A imprudência é modalidade de culpa, perfeito, em que o agente, lembra, que o agente vai agir de forma comissiva, é postura positiva, né? É a ideia de a conduta de ação. Por descuido, desatenção, deixa de tomar cuidado, negativo. Porque deixar de tomar cuidado é o quê? É uma negligência. Está errada a letra C. Vamos ver aqui a letra D. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, salvo os casos expressos em lei, sendo quando a prática dolosamente. Perfeito essa questão. Perfeito. Letra D está perfeito. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, salvo os casos expressos em lei. Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, senão, a não ser quando pratica dolosamente. Perfeito. A gente estudou, né, que só existe crime se o agente age com dolo. A exceção ao quê? São os crimes culposos, e os crimes culposos devem estar previstos em lei. A modalidade culposa deve estar prevista em lei. Então, a letra D está perfeita, hein? Esse é o nosso gabarito. Vamos ver aqui. Se o agente e o ofendido agiram com culpa, ou seja, os dois agiram com culpa, viu? A culpa de um compensa do outro, não. Não existe compensação de culpa no nosso direito penal. Aí ele diz, excluindo a conduta delituosa. Mentira. Porque se fosse assim, o crime de rixa não existiria, né? O crime de rixa não existiria. Vias de fato não seria tipificado como contravenção. Tá certo? Então vamos ver lá a letra B de novo. Então, o dolo eventual tem previsão de. Ah, certo. Percebi aqui o erro da questão. Ó. O dolo eventual tem previsão legal diferente do dolo direto. Ele está perguntando o seguinte, em outras palavras, porque a redação foi ruim mesmo, a redação dessa questão. Foi para enganar o concurseiro. Viu? Ele está dizendo, o dolo eventual se encontra num artigo diferente do dolo direto? Não, porque os dois se encontram no artigo 18 do Código Penal, né? Então, é a questão que ela foi maldosa, né? A redação realmente é ruim. Então, ele disse que eu não entendi de início. Então, olha, o dolo eventual tem previsão legal diferente do dolo direto? Negativo, tem não. Muda alguma coisa para fins de aplicação da pena? Ou seja, o indivíduo que comete um crime dito dolo direto, que é aquele que ele quis o resultado, e o agente que produziu um crime da mesma espécie, mas que agiu com dolo eventual, vão ter aplicação de pena diferente por causa disso? É negativo, tá certo? A aplicação de pena, ela vem através do princípio da individualização da pena, né? Por causa das circunstâncias e entre outras coisas, né? As circunstâncias judiciais, as causas de aumento e diminuição de pena, majorante e minorante, que a gente vai estudar lá na frente, tá certo? Então, a letra B, ela está errada porque não tem previsão diferente, viu? Não tem previsão diferente. Ô, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Não tem previsão diferente. Tá? Espero que tenham gostado.
da aula. Quem gostou, por gentileza, deixa o like para dar aquela turbinada aqui na vontade de produzir mais aulas, tá certo, pessoal? Então, até logo.